Om Sairam. Namastê, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Tudo bem? Hoje nós temos uma visita ilustre, uma irmã indiana que conheceu Sai Baba pessoalmente. O nome é Sai Sahana. Is this your name? Sai Sahana. Sahana, segundo Satya Sai Baba, mas deve ter outro sentido, é suportar, support. Is this Sahana in your name? Sahana, suportar? Support. Ok. Então, mas, enfim, não importa. Então, ela teve uma experiência lá na Rádio Sai, lá na Índia, vive agora nos Estados Unidos, então nós temos essa presença ilustre aqui. Não é? Vai aqui nos brindar com a sua presença. Eu vou só falar rapidamente a respeito de um trecho aqui do pensamento de Sai Baba. Sai Baba costuma dizer que são três coisas essenciais. Ele já disse isso várias vezes, né? No Satya Sai Vahini ele fala isso, três coisas essenciais no hinduísmo, que é a doutrina do karma, né? A doutrina da reencarnação e a doutrina das sucessivas encarnações divinas. Essas três coisas são fundamentais. Então, a lei do karma, todos nós conhecemos, o Espiritismo adota essa doutrina e trouxe realmente do hinduísmo, não é? A lei do karma. Todas as religiões compreendem que quando você pratica uma ação, um resultado correspondente virá, e por isso você deve ser uma boa pessoa, praticar boas ações, praticar o bem, evitar o mal, purificar a mente. Tudo isso são práticas do budismo, do cristianismo, que são vistas como uma espécie de lei do karma, embora não se fale exatamente lei do karma, mas é isso, não é? Então essa é uma primeira coisa. A outra ideia, que é a segunda, que é a reencarnação, já não é aceita tão bem por algumas religiões, ou algumas seitas dentro de algumas religiões, não é? O que eu saiba, o judaísmo aceita a reencarnação, sim, o judaísmo aceita, o cristianismo depende da seita, certo? O catolicismo não aceita, o próprio protestantismo também não aceita a reencarnação, mas é uma doutrina fundamental, que é o espiritismo aceita, é a base do espiritismo, é tanto a doutrina do karma quanto a doutrina da reencarnação. Então a reencarnação é um ponto que talvez algumas religiões, talvez não, algumas religiões realmente têm dificuldade de compreender, de aceitar, e às vezes negam mesmo. E esse terceiro ponto já eu acho que dificilmente uma religião, eu não conheço outra religião no mundo que, a não ser talvez o budismo, mas um pouco diferenciado, que aceite essa ideia de que a própria encarnação divina, o próprio Senhor venha numa forma e assuma uma forma humana, de tempos em tempos. Isso é dito na Bhagavad Gita, que é uma escritura que, vamos dizer assim, resume os ensinamentos dos Upanishads, que é o final dos Vedas, essa parte da Upasana, que é sobre ensinamento espiritual, que está nos Upanishads. Isso foi resumido na Bhagavad Gita, e lá na Gita o Senhor Krishna afirma isso, que de tempos em tempos ele vem, assume um corpo humano, e isso é uma parte essencial do hinduísmo. Então, nesse livro Satya Sai Vahini, que é um livro que Sai Baba fala a respeito da verdadeira religião, da religião universal, o verdadeiro significado de religião, e ali ele fala sobre cristianismo, fala sobre várias upasanas diferentes, inclusive cristianismo, fala sobre budismo, e fala sobre a essência do ensinamento védico, não é? Ali esse livro seria o quê? Um livro sobre a visão védica do mundo, The Vedic Way of Life, vamos dizer assim. Qual é a forma védica de enxergar o mundo? É o que esse livro faz, de maneira sublime, muito bem escrito. Assim, não é difícil. Se você, por exemplo, vai ler o livro Upanishad Vahini, é muito difícil. Qualquer um que pegar aqui o Upanishad Vahini, eu acho difícil. É extremamente difícil esse livro. Extremamente difícil.
porque tem assuntos ali que são muito estranhos da nossa cultura, embora sejam verdadeiras, mas são muito estranhas. Acho que todos deveriam ler, mas tem assuntos ali muito profundos. Então, quer dizer, você tem que ler com calma, mas assim, uma visão mais geral e assim palatável para o ocidental é o que Sai Baba coloca ali nesse Satya Sai Vahini. Lá ele fala isso. Logo no iniciozinho, acho que se eu não me engano, no primeiro capítulo, ele fala isso. 3 coisas são fundamentais no pensamento védico e no hinduísmo. São essas 3 coisas. A doutrina do karma, da reencarnação e da avatarização, de que Deus assume um corpo humano, eventualmente nem humano, mas normalmente, de tempos em tempos. Para quê? Para fazer com que o Dharma volte a ser praticado, não é? Dharmastapana, que o Krishna fala na Bhagavad Gita. Dharmastapana é você fazer com que o Dharma seja praticado de novo, e destruir o mal e restabelecer a justiça no mundo. Isso que é. Então essas 3 doutrinas que a gente chama de Siddhanta, Karma Siddhanta, a outra que é reencarnação, são doutrinas essenciais dentro do hinduísmo e que, veja, é o fluir da divina graça. O fluir da divina graça. O Satya Sai Vahini é o fluir Vahini, o fluir da divina graça, Satya Sai. Então, ali ele dá essa visão muito boa. É um livro muito recomendável, porque ele fala tem um capítulo só sobre oração. Outro dia eu conversava com a Rosélia sobre isso, capítulo maravilhoso sobre oração, não é? Todos deveriam ler, e vocês vão ver ali alguns pontos de vista diferentes do Ocidente com relação à oração, a quem você dirige a oração, por que você eventualmente não dirige exatamente a Deus, mas pode fazê-lo, isso, não é? Mas tudo isso é uma visão importante. Por quê? O que ocorre é que nós aqui no Ocidente, embora tenhamos uma cultura religiosa muito diferente ainda do que os Vedas ensinam, nós temos que entender, principalmente nós que somos devotos de Sai Baba, que o ensinamento védico é o ensinamento para o ser humano, para a humanidade. Não é um ensinamento para hindus, nunca foi. Quando Deus cria o universo ou o mundo e dá esse conhecimento, que é o conhecimento védico, ele vem juntamente com a criação, é para a humanidade. E Swami já disse em outras ocasiões que todas as religiões são derivadas do conhecimento védico, desse conhecimento que tem tudo isso, inclusive a encarnação divina. É claro que eventualmente as pessoas, nas suas próprias culturas, vão adaptando, algumas coisas vão mudando, outras vezes é difícil interpretar o que um avatar, como Jesus, por exemplo, diz. Eu sempre questionei, por que uma escritura como a escritura islâmica, que é uma escritura védica, segundo o próprio Sai Baba, o Alcorão é védico, é falado numa linguagem diferente para uma outra cultura, mas é védico. Por que é védico? Porque veio direto. Swami afirma isso, que o Muhammad, aquele que recebeu o conhecimento dessa escritura, ele não colocou nada dele pessoal, não tem nada pessoal, é diretamente da divindade. Então aquilo ali é conhecimento védico. Mas por que ali você encontra tanta alegoria ou vamos dizer assim, parábolas e ensinamentos que confundem você? Porque há uma confusão. Você vê que dentro do próprio islamismo, muitas pessoas se confundem, acham que a pessoa infiel deve ser destruída, porque ele interpretou a escritura daquela maneira, e não é a forma correta de interpretar. Mas você, por causa toda essa confusão, que você não entende o que está escrito, não entende, por exemplo, nos próprios Vedas falam sobre sacrifício de animais, de cavalo. Existe um ritual, que é o sacrifício do cavalo. Mas Sai Baba já explicou que jamais quis dizer o animal em si. Não poderia dizer isso. Quer dizer, era para você deduzir que, obviamente, uma escritura divina não ia ensinar você a sacrificar um animal.
fazer um ritual para o sacrifício do animal. O animal significa aquelas tendências ruins em você, que devem ser sacrificadas. Mas por que não se fala diretamente o que é? Por que tem que dizer cavalo para que as pessoas se confundam? Já pensaram sobre isso? Vocês acham que Deus não sabia que o homem iria se confundir? Todo o nosso trabalho espiritual é exatamente de superação dos nossos desejos. Você pode pensar assim, se eu tenho que superar o desejo, por que Deus me fez com desejo? Eu tenho que superar o desejo? Por que eu tenho desejo então? Por que eu não me fiz sem desejo? Não é? Por quê? Você tem que ter desejo. Mas por que ele escreve a escritura de uma forma que vai se confundir? Você tem que se confundir mesmo. Que é a única forma de você, dessa maneira, desenvolver o seu raciocínio, o seu discernimento. E através do desejo, é a forma como você, com o desejo, supera obstáculos, ao tentar conseguir o que você deseja, e ao tentar superar esse obstáculo, desenvolve o seu raciocínio, todas as outras qualidades, para que um dia você esteja preparado para sacrificar tudo isso. Que essa é a grande beleza, não é? Você desenvolveu o desejo, agora eu vou superar tudo isso. Com esforço, com compreensão. Você não nasce sabendo tudo, porque senão não teria nem sentido toda a criação. A criação é uma manifestação do amor de Deus. A criação é uma manifestação do amor de Deus. Nós nascemos para amar, não é? Toda tendência humana que vai contra o amor ou contra a visão divina traz sofrimento. E por que isso não é aprendido logo no início? Você não pode vir pronto. Você precisa vir exatamente com a mente, com uma tábula rasa, para que você vá construindo. Você não tem controle sobre os sentidos dos desejos. Você terá que desenvolver isso depois de satisfazer seus desejos. Eu me lembro que o Swami Vivekananda perguntou para um homem, né? O homem era um homem morno. Ele não era nem dedicado demais à vida espiritual e nem materialista. Era um homem muito morno. Aí ele contando isso no livro, ele perguntou para essa pessoa: você já mentiu alguma vez? Ele: não, eu não minto. Então você deveria mentir. Faz alguma coisa, mente pelo menos. Uma pessoa Vivekananda, iluminado, falando isso para ele. Por quê? Ele dizia: sim, eu exagerei um pouco, mas a pessoa precisa passar por aquilo para depois aprender que aquilo é errado. Mas se você é um morto que nem se dedica à vida espiritual e nem leva uma vida totalmente material, você não aprende nada e não evolui. Então é preciso que a gente passe por isso. Tudo isso é difícil de entender, é um grande segredo. Um grande segredo. Meu Deus, por que Jesus não fala logo direto em vez de ficar falando parábola? Por que não fala direto? Aí ele fala parábola, um interpreta de um jeito, o outro interpreta de outro, o outro de uma terceira forma, aí brigam entre si. Você acha que ele não sabia disso? Já pararam para pensar? Você acha que Jesus não sabia que ao falar uma parábola, aquilo ia ser mal interpretado? Ia gerar confusão, as pessoas iam brigar por causa daquilo? Mas faz parte. O que não pode é dar um ensinamento direto. Mestre nenhum dá ensinamento direto. Não o tempo todo. Ele fala de vez em quando, não adianta nada. E aí ele dá um ensinamento de forma indireta para que você use o seu discernimento e faça o que tem que fazer. Né? Por exemplo, Sai Baba dizia, na época eu dizia aqui, Sai Baba dizia: cuidado com televisão. Ele falou isso. Cuidado com a internet. Ele falou isso. Cuidado com o celular. Ele falou tudo isso. Na época que a televisão foi bem no iniciozinho, ele falou: cuidado com a televisão, porque vocês não podem ver qualquer coisa. Cuidado com o cinema, tudo isso. O Yogananda já falava isso também, né, na época. Então, que cinema é uma ilusão dentro da outra ilusão. Você já está numa ilusão. Não significa que você não possa assistir, não é? Mas tem que saber selecionar. Então tem que ter cuidado. Quando começou essa moda de internet, Sabal falou: cuidado com a internet. Por quê? Porque vai acontecer tudo isso que a gente vê. Mas significa que não pode existir ou que é ruim? Não, tanto que ele deixa isso ser ensinado e usado nas universidades dele. Veja, nada é ruim. Agora, por exemplo, porque a gente tem essa tendência, não, tá vendo? Isso está causando confusão, acaba com isso. Não adianta fazer isso.
Você nunca vai conseguir lutar contra a evolução. Jamais. Não é? Científica, seja o que for. O problema não são as invenções ou essas coisas que acontecem. O problema é como o homem enxerga a vida. A purificação da humanidade vem com a purificação interna. É ou não é? É a única forma. É a única forma. Então, se você tem uma visão espiritual, você vai saber que aquilo na Escritura não pode estar querendo dizer que você vai purificar o mundo matando o infiel que está do lado de fora. Porque isso daí já é ódio. Isso já é uma visão deturpada. Você não está vendo a realidade, que tudo é divino. Você não está vendo isso? Não é? Você não consegue ter a capacidade de perceber que você deve ver a unidade na diversidade, ou o divino, mesmo naquilo que aparentemente é ruim ou mal. Isso está nos próprios e nos védicos, não é isso? Deus fala que ele está no mal. O próprio Krishna diz isso, que ele está naquele que rouba. Ele está falando. E aí? Não é? Então, mas nós temos essa tendência. Atualmente, por exemplo, eu fico só ouvindo. Já existe um grupo de pessoas boas, religiosas. Tem um pastor muito bom que a gente conhece, né? Que fala a respeito da inteligência artificial, que é um perigo. Entendeu? Que isso vai destruir o mundo. Primeiro, não vai destruir o mundo. Bom, não vai. Vocês acham que o Senhor Todo-Poderoso vai deixar uma tecnologia criada por um homem, um ser ínfimo, destruir a criação dele? Para pensar se tem lógica um negócio desse. Não vai destruir. Vai causar mal? Mas aí, quando criaram o avião, pode ser usado para o bem ou para o mal. Não é? Até mesmo uma arma que defende você, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Ele fala isso da Bhagavad Gita, na Gita Vahini, que as bombas, elas existem para defender a cultura do país, de manter a cultura do país ilesa do mal. Porque é como, por exemplo, quando eu trabalhava em hotel, tinha um segurança que ficava lá, não fazia nada. Eu passei 7 anos naquele hotel, nunca aconteceu nada. Aí você pode pensar, o que esse segurança está fazendo aqui se não acontece nada? Não acontece nada porque ele está ali. É exatamente pelo fato dele estar ali que não acontece nada. Tira ele dali para você ver se não vai acontecer alguma coisa. Tira as defesas do seu país para você ver se não vão invadir o seu país. Então, é claro, é por isso que existem kshatriyas. Tem que ter. Essa Baba não é contra exatamente uma coisa ou outra. Avião, inteligência artificial, computador, televisão, tudo isso ele usa. Ele não é contra. Mas tem que ter cuidado. O cuidado é o quê? A sua visão tem que ser espiritual. Por isso nós temos que desenvolver essa visão espiritual. E acreditar e ter fé de que algumas coisas que são muito estranhas para a nossa cultura, por exemplo, a encarnação divina, né? Isso é muito estranho para nós, mas é um conhecimento védico, não é? Que talvez não seja muito conhecido e divulgado em outras religiões, mas é um fato, e nós temos que meditar e acreditar nisso. Digamos que seja mentira. Eu me lembro do Betinho uma vez conversando com o Hare Krishna, que dizia que não, Baba é um yogi, é um prestidigitador, ele só faz milagres. Isso foi lá em Nova Gokula. Aí o Betinho falou assim, olha, para mim não importa se ele é isso ou não, importa que ele disse que é, eu acredito. Se ele não é nada do que ele está dizendo, o problema é dele. É ele que enganou, não fui eu que acreditei de maneira errônea, certo? Então isso não importa. Importa é a sua visão de vida, sempre é o mais importante. É que você esteja talvez sendo enganado, não é? Veja, o ponto disso tudo é, a sua visão tem que ser espiritual. E você tem que aprender e a conhecer algumas coisas que na sua cultura não são comuns, mas que fazem parte da cultura da humanidade. Percebam através de todos esses ensinamentos de Sai Baba que Sai Baba não é contra nada. Não é. Não existe nada de bom nem ruim. Ele fala isso. O bom e ruim é o homem que faz. É a forma como você encara. Certo? É claro que você tem que, de acordo com certas situações, circunstâncias, você tem que saber o que é dharmico ou não, evitar certas coisas ou não, mas intrinsecamente, lá no fundo, televisão é ruim? Não, mas ele fala para ter cuidado, mas ele usa, não é? Mesma coisa inteligência artificial. Todas essas teorias
né, de que o mundo vai acabar, de que vão dominar tudo. Isso sempre existiu. Na própria época da guerra de Kurukshetra, né, a ideia era dominar o mundo. Isso existe até hoje, gente. Existem seres bilionários que querem dominar o mundo, sim, e ficam criando várias teorias para que as pessoas acreditem ou tenham medo, e que com isso elas controlam as pessoas. Quanto menos conhecimento você tiver, melhor. Quanto menos conhecimento espiritual você tiver, melhor para essas pessoas. Vão fazer tudo para combater conhecimento espiritual. Porque com conhecimento espiritual, a sua visão de mundo é diferente. Você tem força, tem confiança em Deus, tem confiança em si mesmo. Não se ilude com as coisas. Não acredita em besteira. Não é manipulado por essas ideias que nada tem a ver com a verdade. Por isso nós temos que nos fortalecer com o conhecimento védico, com o conhecimento espiritual. E sobre tudo isso a gente adquire com a prática. A prática é de repetir o nome de Deus, de estar sempre em contato com Deus, sempre orando, sempre pedindo a presença dEle, sempre tentando vê-lo em tudo e fazer tudo como oferenda ao Senhor. É isso que vai nos fortalecendo e vai nos tornando pessoas que têm fé naquilo que nada pode nos destruir. Certo? É isso. Bom Sairam, boa cerimônia a todos.